Durante uma semana inteira, o mesmo cachorro seguia o carrinho de bebê, sem latir, sem avançar. Até que a babá decidiu gravar e, ao ver o que apareceu no vídeo, precisou chamar a polícia imediatamente. No começo, ninguém percebeu. Era só mais um dia comum. Carrinho de bebê, sol da manhã filtrado pelas árvores e o som abafado das rodinhas passando pelas calçadas rachadas do bairro. A babá, Marina, fazia aquele percurso há semanas. Sempre pela mesma rua, sempre no mesmo horário. O bebê dormia ou observava o mundo com aqueles olhos curiosos demais para a idade. E então, um detalhe. Primeiro, um vulto. Depois, um movimento sutil no reflexo da vitrine da farmácia. Um cachorro parado na esquina, a uns 20 metros, deitado, talvez descansando. No dia seguinte, lá estava ele de novo. Mesmo lugar, mesmo horário. Só que dessa vez, de pé. O corpo magro, pelagem curta e marcada pelo tempo. Não latiu, não avançou, só observou. Na terceira vez, Marina diminuiu o passo. Empurrou o carrinho com mais cautela, tentando disfarçar o olhar por cima do ombro. O cachorro não se mexia, mas também não desviava os olhos. A partir dali, virou parte da rotina. Invisível para quem não reparava, mas constante o suficiente para incomodar quem prestava atenção. Ele seguia de longe, sempre com espaço entre os passos. Parava nas mesmas esquinas. Esperava o carrinho atravessar. E então retomava o caminho, como se soubesse exatamente onde ir. Marina começou a se perguntar se era só fome. Se aquele cachorro, com o jeito de quem já dormiu mais no asfalto do que na grama, estava só atrás de migalhas, de restos de lanche. Mas havia algo diferente, porque ele não olhava para as mãos, nem para a bolsa. Olhava direto para o carrinho, ou melhor, para o bebê dentro dele, não com desejo, nem com medo, com uma expressão estranha demais para ser descrita com palavras comuns. Era um olhar protetor, como se estivesse verificando se estava tudo no lugar. Naquela manhã, Marina pensou em atravessar a rua só para ver o que ele faria. E quando o fez, viu algo que fez seu estômago revirar. O cachorro parou, sentou-se do outro lado da rua, esperou que ela voltasse para a calçada original. E só então continuou. Não era coincidência, não era fome e não era brincadeira. Ela olhou de novo, tentando entender. O cachorro estava lá, firme, silencioso, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse esperando um sinal. Naquele instante, sem saber porquê, Marina sentiu um arrepio na espinha. Algo dentro dela, antigo, primal, a alertava que aquilo não era comum. E que de algum jeito a história daquele cachorro estava entrelaçada com a daquele bebê, mesmo que ainda fosse cedo demais para entender como. Na dúvida, Marina fez o que a maioria das pessoas faz quando não consegue nomear um pressentimento. Tentou seguir em frente. Mas aquela noite, enquanto colocava o bebê no berço, percebeu que ainda estava com a respiração um pouco acelerada. Havia algo nela que precisava sair. Decidida, Marina comentou com os pais do bebê. Durante o café, soltou a frase como quem não quer nada. Tenho um cachorro que anda seguindo a gente todo dia. O pai riu. Deve estar com fome. Mas Marina não achava que fosse isso, porque já vira cachorros famintos. Eles farejam o chão, choram por atenção, cutucam bolsas e mãos. Mas aquele não, aquele ficava parado, olhando direto para o carrinho. No dia seguinte, ela resolveu testar. Levar um pedaço de pão escondido na bolsa, passou pela esquina. Ele estava lá. Parou por um momento e jogou o pedaço no chão, perto dele. O cachorro nem olhou, não se moveu. Foi aí que Marina sentiu a primeira pontada de desconfiança real. Não era fome, não era curiosidade, era outra coisa. Algo que ainda não conseguia nomear. Naquela noite, antes de dormir, ficou pensando no olhar dele. Era um olhar fixo, tenso, mas não ameaçador, como se estivesse em alerta. Era como se dissesse, eu sei o que estou fazendo. E isso era o que mais inquietava Marina. Porque instinto de animal não costuma ser tão focado assim, não sem um motivo. Ela se perguntou se o cachorro conhecia alguém. Talvez tivesse sido de uma família da rua. Talvez reconhecesse o cheiro do bebê ou da roupa, ou talvez estivesse esperando algo acontecer. O que Marina ainda não sabia é que o cachorro tinha um nome e um passado. Mas naquela altura, tudo o que ela tinha era a sensação estranha de que aquilo não era só um cão de rua qualquer. Era alguém que estava vigiando. No dia seguinte, Marina acordou decidida. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas precisava registrar aquilo. Se não fosse para mostrar a alguém, seria ao menos para provar para si mesma que não estava exagerando. Antes de sair com o bebê, limpou a lente do celular, ajustou o brilho e deixou o aparelho gravando discretamente, virado para trás, apoiado na parte de cima do carrinho. Caminhou como de costume, sem mudar o passo, sem olhar para trás, mas sentia o peso daquele olhar familiar que dia após dia a acompanhava em silêncio.
Na esquina da padaria, o cachorro apareceu de novo. Mesmo lugar, mesmo horário. E quando o carrinho virou à direita, ele veio atrás, sem pressa, com aquela postura serena que fazia parecer que ele pertencia à rua, ou talvez que a rua pertencia a ele. Marina não disse nada, mas quando voltou para casa, esperou o bebê dormir. Fechou a porta do quarto, sentou no sofá e deu play no vídeo. As imagens tremiam levemente, como toda gravação de celular, mas eram claras o suficiente. Primeiro, o carrinho em movimento. Depois, alguns ruídos de rua, uma buzina distante, o canto de um passarinho, o som abafado dos próprios passos. E então, ele. O cachorro surgiu no canto inferior do quadro. Seguia devagar, sempre mantendo uma distância segura. Mas o que chamou a atenção de Marina não foi o caminho, foi o comportamento. Em cada esquina ele parava, virava a cabeça para os dois lados da rua, como se checasse o tráfego. Esperava que o carrinho atravessasse e só então continuava. Aquilo não era aleatório, não era acaso, era rotina. E havia algo mais. Em um momento, já no final do vídeo, o cachorro para de andar e vira o rosto diretamente para a câmera. Olhos escuros, fixos, como se soubesse que estava sendo filmado. Marina pausou o vídeo nesse exato quadro, sentiu o coração bater mais forte. Por que um cachorro de rua olharia assim? Era um olhar humano, denso, como se dissesse: "Você está vendo o que eu estou vendo?" Aquela gravação acendeu algo em Marina. Não era só intuição, era quase uma confirmação. Aquele cachorro estava ali por um motivo, e de alguma forma, aquele motivo estava dentro do carrinho que ela empurrava todas as manhãs. Depois da gravação, Marina começou a ver o cachorro com outros olhos. Já não o enxergava apenas como um estranho da rua, mas como alguém que fazia parte de uma história, mesmo que ela ainda não soubesse qual. Nos dias seguintes, passou a reparar mais. Notava o modo como ele parava perto dos postes, farejava cercas, observava portas fechadas, com um tipo de saudade quieta. Era como se o bairro inteiro fosse um livro que ele já tivesse lido. E agora relia com atenção, procurando algo que faltava. Num fim de tarde, enquanto voltava da praça com o bebê, Marina encontrou a vizinha mais velha, Dona Cida, sentada na cadeira de balanço, como de costume. Ao passar com o carrinho, o cachorro surgiu, mantendo sua distância habitual. E foi a vizinha quem falou primeiro. "Ele voltou, né?" Marina parou. "Quem?" Dona Cida apontou com o queixo. "O Bronze. Esse cachorro aí era da Dona Elza, a senhora que morava naquela casa azul ali, no fim da rua. Morava sozinha. Tratava ele como filho. Depois que ela faleceu, o cachorro sumiu. A gente achou que tinha morrido também. Mas pelo visto..." Marina sentiu o chão girar por um instante. O nome dele era Bronze? Era sim, um bicho inteligente. Sabia o horário certinho de tudo. Ia com ela buscar remédio, acompanhar o carteiro, até esperar o caminhão do lixo. Não saía do lado dela, mas depois que ela se foi, nunca mais ninguém viu. Marina olhou para o cachorro que agora estava sentado à sombra de uma árvore, quieto, observando, como se soubesse exatamente do que estavam falando. "E a casa dela?" perguntou. "Está vazia. A família tentou vender, mas parece que ninguém quer. Dizem que é fria demais, silenciosa demais." "E o Bronze? Ele voltou quando?" A senhora pensou por um momento. "Só reparei nele de novo há uns dias. Quando você começou a passar com o carrinho, eu acho." "Coincidência, né?" Marina não respondeu, porque no fundo sentia que não era coincidência nenhuma. O cachorro não estava simplesmente vagando. Ele tinha voltado, e agora parecia seguir algo ou alguém. Bronze não era só um cão de rua. Era um pedaço de uma história que ainda não havia terminado. E por algum motivo que ninguém conseguia explicar, ele havia escolhido recomeçar justo ao lado daquele carrinho de bebê. Naquela noite, Marina sonhou. Estava no meio da rua, sozinha, sob uma neblina estranha que não fazia frio. Diante dela, o carrinho de bebê, silencioso, e ao lado Bronze. Mas o que a perturbou no sonho não foi o cenário. Foi o som, uma voz fraca de mulher chamando o cachorro. "Vem, Bronze. Vem!" Era uma voz cheia de ternura. Mas Bronze não se movia. Ele só olhava fixamente para o carrinho. Marina acordou assustada, com o coração acelerado. Ficou sentada na cama por longos minutos, tentando entender por que aquele sonho parecia tão específico. Talvez fosse só a influência da conversa com Dona Cida. Ou talvez não. Na manhã seguinte, algo dentro dela a fez mudar o trajeto. Ao invés de seguir pela rua principal, virou mais cedo. Pegou outro caminho,
mais longo, com menos movimento. E foi aí que tudo ficou ainda mais estranho. Bronze não apareceu. Marina olhou para trás várias vezes. Nada. Fez o percurso inteiro, parou no mercado, passou na farmácia, voltou para casa e nada do cachorro. A ausência dele, de repente, era mais incômoda do que sua presença constante. No dia seguinte, voltou ao trajeto de sempre. E lá estava ele, na mesma esquina, como se não tivesse se movido nem por um segundo. Marina sentiu um arrepio, porque agora não parecia mais que ele a encontrava. Parecia que ele esperava por ela, como se soubesse a hora exata, como se tivesse um compromisso marcado com aquele carrinho. Naquela tarde, conversou com uma amiga psicóloga. Contou o que estava acontecendo, tentando soar racional. A amiga ouviu com atenção, depois disse: talvez ele tenha associado o bebê à antiga dona, a voz dela, a presença dela. Mas como? Marina perguntou. Animais não pensam como a gente, eles sentem. Eles reconhecem padrões de cheiro, de som, de movimento. Talvez o bebê lembre alguma coisa, ou talvez ele só saiba. A explicação fazia sentido, mas Marina não conseguia engolir, porque no fundo havia algo mais. Bronze não agia como quem procurava o passado. Agia como quem tentava impedir algo no presente. E quanto mais ela observava, mais parecia que o cachorro não apenas seguia o carrinho, mas procurava sinais ao redor dele, como se farejasse uma ameaça invisível, como se soubesse que o perigo não vinha dele, mas que algo em algum lugar estava prestes a cruzar o caminho. Naquela semana, Bronze mudou. Ainda seguia o carrinho de bebê com a mesma precisão, mas seu comportamento ficou inquieto. Começou a farejar lixeiras, rosnava baixinho para arbustos vazios, parava repentinamente e olhava fixamente para lugares onde, à primeira vista, não havia nada. Marina começou a notar esses gestos, pequenos, mas insistentes, como se Bronze tivesse deixado de apenas acompanhar e agora estivesse patrulhando. Em uma das caminhadas, ele chegou a se colocar na frente do carrinho por alguns segundos, parado, travando a passagem. Só voltou a andar quando ela desviou por outra calçada. Naquela noite, já era quase meia-noite quando os pais do bebê ouviram o barulho no portão. Arranhões. Depois, uivos curtos. Assustados, espiaram pela janela. Era Bronze, sozinho, com o olhar fixo na casa como se quisesse entrar. O pai desceu, abriu o portão devagar. O cachorro não tentou entrar, só recuou, sentando-se no meio da calçada. Mas não tirava os olhos da janela do quarto do bebê. Ficou ali por mais de meia hora, sem se mover. No dia seguinte, Marina apareceu mais cedo. Estava visivelmente nervosa. Contou que o cachorro vinha agindo de forma estranha. Não parece mais que ele só está protegendo. Parece que ele está avisando de alguma coisa. Os pais se entreolharam hesitantes. Era fácil descartar tudo como exagero. Um cachorro velho, um hábito, coincidências, mas algo no silêncio daquela madrugada, algo naquele uivo seco, parecia dizer o contrário. E por mais estranho que fosse admitir, todos ali começaram a sentir a mesma coisa. Bronze não estava ali por rotina, estava ali porque sabia de algo que eles ainda não sabiam. Na manhã seguinte ao alerta noturno, Marina não conseguia tirar Bronze da cabeça. O cachorro não era mais apenas uma presença curiosa, era uma constante inquietante, e agora, um aviso silencioso. Ela passou boa parte do dia olhando as gravações que tinha feito com o celular nas semanas anteriores. Havia mais de uma dúzia de vídeos, alguns tremidos, outros curtos demais, mas todos tinham o mesmo padrão. Bronze seguindo o carrinho, parando nas esquinas, farejando os mesmos lugares. Foi no 8º vídeo que algo a fez parar. Enquanto observava o caminho filmado, algo se moveu no canto da tela, atrás de uma cerca de madeira do outro lado da rua, quase imperceptível, um vulto escuro, rápido. Ela voltou o vídeo, abaixou a velocidade, aumentou o brilho. Ali estava, uma silhueta, parada, observando. O coração de Marina disparou. No começo pensou que era só um transeunte, alguém esperando o ônibus, talvez. Mas depois notou. A mesma silhueta aparecia em 2 outros vídeos. Diferentes dias, ângulos diferentes, mas no mesmo ponto. Parado. Sempre quando Bronze demonstrava maior inquietação. Era isso. Bronze não estava reagindo ao acaso. Ele estava farejando algo. Ou alguém. Marina pausou um dos vídeos e tirou uma captura de tela. Depois, enviou para os pais do bebê. Minutos depois, eles estavam na delegacia. A polícia levou a gravação a sério, amplificaram as imagens, cruzaram com registros. E então veio a confirmação. O homem nas imagens era conhecido. Já tinha sido investigado por 2 casos de tentativa de sequestro, um deles, inclusive, bem parecido com o que estava se desenhando ali. Mesmo padrão, mesma forma de aproximação. Na época, ele desapareceu antes que pudessem prender
atendê-lo. Agora estava de volta, observando de longe, estudando rotas. E ninguém havia percebido, exceto Bronze. Enquanto os investigadores faziam o trabalho deles, os pais do bebê foram instruídos a manter a rotina o mais discreta possível. Nada de caminhadas, nada de exposição desnecessária. Mas Bronze não mudou. Continuava aparecendo, mesmo sem carrinho, mesmo sem bebê. Ficava sentado na calçada, de frente para casa. Às vezes dormia sob a sombra da árvore. Às vezes caminhava ao redor do quarteirão, como se ainda estivesse em patrulha. Foi numa dessas noites que ele rosnou de novo. Um rosnado seco, baixo, direcionado. Do outro lado da rua, entre dois carros estacionados, o vulto reapareceu. Mas dessa vez, havia uma viatura próxima. E dessa vez, houve flagrante. O homem foi preso em flagrante por violação de medida cautelar, mas com os vídeos de Marina e os relatos dos moradores, abriram um inquérito e finalmente conseguiram o que antes não tinham, provas. A prisão foi oficializada e tudo começou a fazer sentido. Bronze nunca esteve ali por acaso. Nunca foi coincidência. Ele não estava só seguindo o carrinho. Estava enfrentando o perigo com o que tinha. O faro, o instinto, a presença. Enquanto todos viviam a rotina em paz, ele já havia percebido a ameaça e tomou para si uma missão que ninguém lhe pediu. Porque protetores de verdade não precisam de comando, apenas de uma causa. E ali, naquela calçada, entre os passos curtos do bebê e as mãos atentas da babá, Bronze encontrou a dele. Não era só lealdade, era coragem, era amor sem palavras, sem dono, sem trela, sem coleira, mas com um sentido de dever que poucos humanos entenderiam. Nos dias que seguiram à prisão do homem, a casa parecia respirar aliviada. As caminhadas foram suspensas, a rotina ajustada, mas a sensação de ameaça finalmente tinha cessado. Marina chegava cedo, mas agora permanecia um pouco mais, não por obrigação, mas porque sentia que aquela história ainda precisava de um fim digno. Bronze continuava aparecendo, mesmo sem carrinho, mesmo sem bebê. Sentava-se diante do portão da casa com o corpo cansado, mas a cabeça erguida, como se esperasse pela próxima missão, como se ainda não soubesse que havia vencido. Então, numa tarde silenciosa, o pai do bebê disse quase num sussurro: "Ele precisa de um lugar." A mãe respondeu com um aceno. Marina apenas sorriu. Eles não combinaram nada, não discutiram regras. A decisão veio como tudo em Bronze, silenciosa, natural e certa. Abriram o portão. Bronze entrou devagar, como se pedisse permissão com o olhar. Cheirou a grama, o chão, as paredes. Parou em frente à porta do quarto do bebê e deitou, ali mesmo, como se soubesse que aquele era o lugar dele o tempo todo. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.